tentaram, bom, as outras aulas que vocês tiveram essa semana, vocês conseguiram acessar? Não minha, mas de outros professores? Pro, eu só tive aula com você e com a Flávia e eu consegui acessar tranquilo. Tranquilo, né? Tá. No outro semestre que estava enrolado, né? Você estava complicado para você. Sim, naquelas matérias que eram professores de fora, ficava complicado. É, Eu botei, eu acho que uma matéria com um professor de fora esse semestre, mas ela ainda não saiu o dia da semana dela, sabe? ah, tá. E aí eu não tive essa semana aula dessa matéria. É, porque se vocês, exceto o Lohan, né, se tiverem com problema para acessar a aula, me avisa, que aí a aula gravada, que aí eu subo a aula para o YouTube, né? Aí eu passo o link no grupo, né? Dá para vocês assistirem também, né? Estão vendo a tela, né? Sim, professor. Legal, vamos em frente, então. Bom, então a nossa disciplina que a gente vai estar na sexta-feira é análise de custos, né? E esse é um ponto bastante importante para as empresas, né? E o administrador, ele tem que estar ciente dos custos da empresa dele, né? Ele pode não ser a pessoa que vai realizar os estudos e tudo mais, mas a tomada de decisão da vida dele ou da empresa, ele vai estar baseado nos custos, né? Então, os custos que fazem a empresa, custos altos, né? Que fazem a empresa não ser rentável. Então, esse lado da administração é importantíssimo, né? Então, o administrador ele tem que ter os custos da empresa dele alinhados com aquilo que ele ganha, né? E quanto mais ele puder fazer inovações na empresa para reduzir custos, né? É importante que vai trazer um resultado para a empresa. Então, a gente vai, nessa disciplina, estudar algumas coisas sobre a parte de custos, né? E como que é feita uma avaliação para o lado do administrador, né? A gente vai trabalhar esses conceitos aí, tá? Então, nós vamos já caminhar na primeira sessão, né, que a gente tem na disciplina, que vai ser a introdução à gestão de custos, tá? Então, a gente acompanha bastante pelo livro, né, para facilitar o entendimento de vocês, buscar informação também. Então, a gente procura seguir o que é apresentado no livro, né? Mas lá na parte do AVA, no plano da disciplina, vocês podem verificar lá que eu coloquei 10 ou 12 livros, né, que falam que abordam a gestão de custos, né? Então é um lado que dá para vocês se aprofundarem e buscar informações para isso, né? Então, como a gente se baseia nas informações do livro, a gente tem também o lado que o livro coloca uma situação, né? Então, ele fala dessa empresa, Best Foods, que é uma empresa familiar e ela trabalha no ramo de processamento de alimentos, né?
E essa linha do empresa familiar, né? A gente, em outras disciplinas, já comentou, mesmo vocês tiveram alguma parte de outras disciplinas, teoria da administração, né? E a gente tem uma ideia, e mesmo vocês, né, na vida profissional de vocês, vocês têm ideia como que funciona uma organização familiar, né? Ela é uma empresa bastante rígida, é só o dono que manda, né? Ela não tem decisões descentralizadas, né? E no caso dessa Best Food, o exemplo que eles apontam para a gente é uma organização familiar, né? Então, o que ela é? Ela é uma empresa que fornece alimentos para hotéis e restaurantes, né? Restaurantes, bares, além de empresas de eventos corporativos, tá? O quadro funcional dessa disciplina, 75, dessa empresa, 75 funcionários, e tem capacidade para produção de 15 toneladas de alimentos por mês. Então, aqui no livro, ele traz para a gente algumas informações dessa empresa para se começar a estudar, para se começar a ter uma ideia, né? Para situar a gente numa situação real, tá? Então, essa empresa fez um investimento de 12 milhões, quer dizer, a empresa vinha naquela parte de administração, de organização familiar, mas ela resolveu se modernizar. Então, ela fez um investimento de 12 milhões e os proprietários, eles esperam um... Eles esperam um instantinho só. Eles esperam um retorno para a empresa, né? Então, um retorno financeiro. E aqui diz que um retorno para médio prazo. Então, o que a gente considera como médio prazo, né? O curto prazo a gente pensa alguma coisa de 1 ano, né? Médio prazo é entre 2 a 3 anos de retorno. E longo prazo é mais de 3 anos, 5 anos de retorno, por exemplo, né? Então, ele espera ter um retorno de investimento de 12 milhões que ele fez, vai querer modernizações da empresa, mas ele espera um retorno de médio prazo, alguma coisa em torno de 3 anos, tá? E a diretoria, ela percebeu a necessidade de uma reestruturação nas áreas, né? Trazendo profissionais especializados. Então, a partir do momento que você quer inovar a empresa, você precisa trazer pessoas especializadas, pessoas do mercado, né? Pois a expansão dela tem a necessidade de implantar novas tecnologias, aperfeiçoar os modelos e as ferramentas da gestão de custos da empresa. Quer dizer, a diretoria percebeu que a gestão de custos dessa empresa ela não está muito boa, né? Então precisa, deve ter percebido que tem muita saída de dinheiro, né? Então precisa se fazer um trabalho em cima de gestão de custos, muitas vezes colocar tecnologia, trocar máquinas, porque às vezes se você tem máquinas velhas na sua empresa, você tem muito custo com manutenção e isso acaba onerando a sua empresa, né? E também modelos de gestão, modelos de processos, tudo isso tem o envolvimento do custo da empresa, né? E aí ele contratou um gerente de controladoria, a empresa contratou um gerente de controladoria para implantar ferramentas para fazer com que tenha uma avaliação mais detalhada do desempenho da empresa. Então, a área de controladoria, ela trabalha nessa linha. A controladoria, o nome já diz controle, né? Então, ela vai ser uma área que vai controlar todo, e principalmente a financeira da empresa, né? Então, o controller ele tem essa função de ter tudo na mão, as informações da empresa, tanto aquilo que a empresa ganha, como aquilo que a empresa gasta,
para poder, e é sempre naquela linha. As empresas não esperam que ela espera ter lucratividade. Para ter lucratividade precisa ganhar mais do que gastar, né? Então, e aí o gerente de controladoria é o que faz esse trabalho, né? De avaliar os resultados da empresa, tá? Então, aí vem primeiro uma pergunta, né? Por que é necessário classificar os gastos, né? Então, a gente começa a pensar, pode até trazer para a nossa vida pessoal, né? Por que é interessante a gente classificar nossos gastos na nossa vida, né? Olha, tem gastos que eu preciso gastar mesmo, porque é para uma sobrevivência. Tem gastos que são supérfluos, ou eu posso reduzir esses gastos, mas eu tenho coisas para sobreviver, né? E no caso de uma empresa, de uma indústria, né? Existem gastos que são importantes, que estão ligados aos negócios da empresa, né? E esse lado esses gastos que estão ligados aos negócios da empresa, eles são mais importantes do que outros gastos, né? Então, aquilo que é tido como gastos para se produzir ou para ligados ao negócio são aqueles que a empresa precisa ficar bastante de olho, porque é isso que impacta no resultado final do produto, né? Outra pergunta, né? Como adequar as terminologias dos gastos ao ramo de atividade da empresa? Então, o que são essas terminologias, né? A gente vai ver mais para frente o que é gasto, o que é despesa, né? E aí a gente vai alinhar isso com o nosso conhecimento, né? E uma outra linha de pergunta, né? A não efetuar a separação dos gastos poderia influenciar nos resultados do produto, né? Muito provavelmente sim, porque a gente tem que saber quais os gastos que a gente tem para produzir um determinado produto e quais os gastos que não são ligados à produção desse produto. Então, com certeza, a não separação dos gastos, fica tudo dentro de uma mesma cesta, não seria interessante. Então, a gente precisaria estar fazendo esse lado de um acompanhamento e separação do que é cada gasto, tá? Alguém aqui trabalha numa área de contabilidade ou numa área financeira? Não, prof. É mais numa linha de quem trabalha para ir contribuindo com a gente, né? Se não tem trabalho, a gente vai, todo mundo está na mesma linha, né? No caso, eu invisto, professor. Desculpa, não entendi. No caso, eu invisto. Trabalho em casa. Ah, tá. E aí, Eu uso no meu dia a dia. Você usa o que, por exemplo? As rentabilidades, né? Eu invisto fora, né? Então, eu uso a rentabilidade e as taxas de juros são altíssimas. Ah, legal, legal. A gente vai chegar no momento que a gente vai abordar esse lado, né? Legal. Aí Daí separa o que você está explicando, né? É. Aí eu pesquiso empresa, né? A gente faz diagnóstico, né? Estamos preparando para tirar o CEA agora, né? Para poder me aprofundar mais, né? Entendi. Mas já tem um pouco já de tempo que eu invisto. E aí, quer dizer, na pesquisa das empresas, você faz análise de balanço também? Fazemos. Tem que fazer, né? Para entender o sentido que a empresa está indo, né? Que a gente já tem um legal. exemplo. A gente está em 2021. A gente já olha até 2023, 24, 25. Legal, legal. Legal que Esse aí vai análise dar de para balanço.
vai dar para você contribuir bastante com a gente aí, com sua experiência, trazer exemplos aí, né, para a turma, né? Então, eu gosto bastante da contribuição de vocês e que trabalham no dia a dia, né, para trazer exemplos e aí com certeza vai contribuir bastante para a nossa aula, né? Porque a gente vai com a teoria e você vai trazer exemplos práticos, né? Então isso é bem legal. Eu ia só te perguntar no começo da aula se você tinha olhado a bolsa, né? Porque a gente olha as empresas de acordo com a moeda do país, né? Tá. Então a gente fica muito preocupado com, né? Não do Brasil. O Brasil tá difícil, mas assim, fora tem algumas moedas de alguns países que tá caindo, principalmente da China, né? Tá. Tchecoslováquia. Então, a gente fica só essas análises assim que a gente faz dentro da empresa mesmo. No nosso caso, né, a nossa disciplina, ela vai focar bastante, né, a parte dos custos da empresa, né, na produção, né, vai separar e a gestão de custos, ela pega uma parte da contabilidade, né, e ela faz análises ou trabalha com informações para a empresa, né? Então, não entra nessa linha de, porque aí você tem um braço nessa parte de bolsa e tudo mais, você tem um braço para investimento, né? No nosso caso, a gestão de custos, ela vai muito mais para a empresa olhar para dentro dela, né? Para ver como que estão os custos, o que ela pode fazer para melhorar, reduzir custos de produção, para ter maior rentabilidade no produto, ter melhor um aproveitamento, poder vender um produto mais barato, porque encontrou uma tecnologia que consegue produzir com custos menores e com isso fazer um produto melhor e um preço final do produto mais barato, né? Então tem essa linha de trabalho, mas Não, sem problema. com certeza você vai conseguir nos ajudar bastante, né? No caso entra aí um pouco essa parte que você disse, né? Entra um pouco, né? Que até para a gente saber a alta de curso de manutenção, né? O que está sendo feito, tecnologia, a gente dá uma olhada assim nessas partes também. Desculpa atrapalhar a aula aí. Eu acho que o professor foi derrubado, se eu não me engano, Anderson. Acho que caiu mesmo, hein? Ele não tá aparecendo pra mim também. Acho que a internet dele caiu lá. Sim. Desculpa aí atrapalhar a aula de vocês. Imagina, cara, de boa. Acho que vai ter que reativar o vídeo. Tipo, todo mundo sair, pedir para ser convidado de novo, eu acho. Vamos ver se ele volta. Caso ele não volte, a gente tenta notificar ele no WhatsApp. Pode ser a força lá também, não sei. Mandar uma mensagem aqui para ele se tá tudo bem lá. Fechou. Olha ele aí, ó. Pico de luz aí. Vou perguntar se tá tudo bem com você, professor. Caiu a energia aqui aí.
Vamos voltar. Tranquilo. Era o Anderson que estava falando, Anderson? Ou não? Eu não consigo ver o nome. Era eu mesmo. Eu mandei se tá tudo bem aí. Tá legal. Então, a ideia é essa mesmo. E aí, com certeza, você vai contribuir com a gente um monte aí, né? Então... podendo ajudar, né? Assim. Não, mas acaba sendo legal porque você vai trazer experiências que você participa no dia a dia, né? Então, esse é um ponto legal para a turma, né? Eu tenho olhado aqui o nosso mercado, né? Olho de fora, olho de outros países. Sempre eu tô vendo como é que tá acontecendo as coisas. A gente fica bem ligado mesmo. Essas áreas são muito complicadas, assim. Até para um ramo de empresa, né? Quando a gente passa a ver o relatório da empresa, que a gente tem um relatório. Não sei se o senhor sabe disso, né? Sim. Aí tem um relatório, aí sai o que você está explicando aí, custo, médio prazo, curto prazo. Legal. Então vai de empresa para empresa mesmo, dependendo Joia. da organização. Legal, ótimo. Então vai trazer bastante. A gente vai, conforme for falando, aí vai aparecer coisa aí para você contribuir. Então vamos seguir. Então, Sem problema. legal. Então, a importância de trabalhar com o orçamento da empresa em conjunto com a contabilidade, né? Classificar os gastos em custos ou despesas e atribuir os respectivos valores totais para os meses seguintes. Essa é uma ideia de você acompanhar, né? Então, quer dizer, você acompanhar mensalmente, né? O que o gestor de custos faz é isso, ele acompanha mensalmente como estão os custos da empresa. Quer dizer, começa a crescer, ele vai verificar. Então, para isso, ele vai fazendo um trabalho para ter a evolução dos gastos em determinado período, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Claro que esses valores são fictícios, né? Valores pequenos. No livro ele aponta algumas coisas de valores pequenos, né? Mas, por exemplo, material de escritório, num mês gastou 8 centavos, né? No outro mês, 3, né? E aí, quer dizer, tudo bem, para o mês seguinte diminuiu, fica tranquilo, né? Energia subiu de um mês para o outro. Opa, vamos começar a ficar atento, né? Se subir muito, o que nós vamos fazer, né? Matéria-prima e transporte, caiu, né? Então tudo bem. Fretes, manteve igual. Mão de obra, subiu um pouco a mão de obra da produção. Salários de administração, caiu um pouco. O que aconteceu? Foi demitido pessoas para cair. Então, quer dizer, baseado nas informações, e aí o gestor de custos, a pessoa de controladoria trabalha fazendo isso, fazendo os custos de cada item ou de cada setor ou de cada informação necessária, né? E para ver como anda. Então, quer dizer, se você tiver igual agora, vocês devem estar acompanhando as empresas de energia elétrica subir o patamar de cobrança, né? Então, quer dizer, começa a subir muito o custo da energia, isso impacta no resultado da empresa, né? Então, o que a gente pode fazer? Será que isso, como
como o Anderson falou, que muitas vezes olha para 2, 3 anos para frente, né? Será que a gente vai ter algum problema desse lado da energia? Será que a gente compensa a nossa empresa ficar dependente das empresas de energia? Será que não compensa a gente pensar num investimento para ter alguma cogeração de energia, alguma coisa que a nossa empresa pode fazer isso, né? Eu trabalhei numa empresa, né, ali no polo petroquímico de Mauá. Então a empresa ela tinha toda uma produção e aí emitia vapor para a atmosfera, né? Tratava toda a parte de gases que saía da empresa e jogava ar quente na atmosfera, né? Então, o que foi feito? Foi feito um trabalho de utilizar esse vapor, claro, precisou de um investimento, mas esse próprio vapor gerava energia para a empresa, né? Quer dizer, então, a empresa fez uma redução grande da parte de energia elétrica, começou a consumir menos, porque começou a utilizar esse vapor que saía da produção para regerar energia. Quer dizer, então, esse exemplo de administração de custos, que você pode ver, puxa, isso aqui está muito caro, eu preciso fazer alguma coisa desse tipo. Isso a gente traz até para a nossa vida pessoal, né? Quer dizer, eu estou... o que muitas pessoas estão fazendo hoje, né? Chegaram à conclusão que não compensa ter carro, né? Então, você tem um automóvel, você gasta combustível, você gasta seguro, em São Paulo, você vai para qualquer lugar no centro de São Paulo, você vai pagar 10, 12 reais a hora de estacionamento. Quer dizer, muitas vezes compensa você fazer o quê? Olha, e aí você vai trabalhar de carro, você sai da sua casa, deixa o carro lá parado, estacionamento, né? Tem muitas pessoas que compensam mais você pegar um Uber ou qualquer um outro meio de transporte fácil, né? E que acaba ficando mais barato. Essa é a comparação dos custos que muitas pessoas estão fazendo hoje, né? Às vezes você vai comprar um apartamento, você pode comprar um apartamento você não quer ter carro, você compra um apartamento sem garagem, ele é muito mais barato do que um apartamento com garagem. Quer dizer, então a administração de custos, ela é tanto para a vida pessoal como para as empresas. E aí o que as empresas fazem, e aí o que estava dentro daquelas questões é fazer uma classificação, e a classificação uma parte da classificação é separar, né, as despesas que você tem na sua empresa e depois fazer um acompanhamento mensal, né? E acompanhando, discutindo e vendo conforme a movimentação ou o crescimento de cada uma. E a partir daí dá para se direcionar os departamentos para tomarem providências sobre aquilo. De repente o frete começa a subir muito. O que está acontecendo com o frete? Será que a gente não está ligado só numa empresa que faz o transporte? Será que não dá para a gente fazer uma cotação com uma outra empresa de transporte para ver se a empresa faz mais barato? Então, quer dizer, tudo isso, todos esses estudos só são possíveis a partir do momento que a gente tem os custos daquele setor, ou daquele serviço, né, para se tomar uma decisão. Tá? Então, a gestão de custos faz parte nessa linha. Tá? E é importantíssimo para o administrador ter esse conhecimento, né, de como estão os custos da empresa dele. Tá? Então, para essa atividade de gestão de custos, né, é preciso estudar as informações contábeis, né? Então, quer dizer, a gente tem todo o lado da contabilidade que vai colocando as informações, né? E tem as regras, conceito de contabilidade de custos e como são formados, né?
E, além de tudo isso, tem as terminologias utilizadas para o setor industrial, que é um exemplo que a gente viu agora, né, da empresa que produz alimentos, é um setor industrial, né? Tem também a parte do setor de serviços, que tem toda uma outra linha de estudo dos custos, né? Então, a contabilidade, ela é a base das discussões para finanças, quer dizer, o gestor de custos, ele pega todas as informações contábeis, né? E a contabilidade, ela traz as informações mensais da empresa de tudo, do faturamento, do que é comprado, tudo isso fica trabalhado pela contabilidade. O gestor de custos vai e busca essas informações, né? Todas as organizações, elas são obrigadas a prestar as contas do seu patrimônio, né? Utilizando a contabilidade. Então, as empresas, elas não são criadas do jeito que a gente quer. Existem regras e tem obrigações que a empresa tem que prestar sobre os ganhos, sobre as perdas, então, sobre o seu patrimônio para o governo, né? Então, é possível utilizar os dados contábeis para tomar decisões gerenciais, como exemplo, avaliar os resultados passados para prospectar o futuro. Quer dizer, você pode buscar o que aconteceu e pensar, preparar o futuro. Entender a dinâmica dos gastos da empresa é um ponto de partida para olhar os dados contábeis de forma gerencial. Então, quer dizer, esse lado de entender a dinâmica é a análise daquele quadro que eu mostrei anteriormente, né? De você ver mês a mês, de período a período, como que está acontecendo os gastos da sua empresa, tá? Para que você faça uma análise gerencial correta, tá? Então, como ponto de partida, a contabilidade é uma ciência com o objetivo de mensurar, registrar, interpretar e avaliar as mudanças que possam vir a ocorrer na estrutura patrimonial da organização. Quer dizer, tudo o que acontece na empresa com relação a faturamento, vendas, pedidos de compra, compras de material, compras de automóveis para a empresa, compra de caminhões, compra de transporte, tudo ele é mensurado ou cadastrado ou colocado na contabilidade. E aí ele é registrado e através daí dessas informações é possível se interpretar esses valores. Então, por isso que é importante a gente ter sistemas que apoiem todo o nosso processo. Para quê? Para que fique fácil o registro das informações. Então, muitas vezes, se a empresa não quer fazer um investimento em ter um sistema informatizado, demora muito para ela registrar as informações. E aí, com essa demora, ela acaba tendo demora para tomar as decisões, porque é dentro da contabilidade que as informações estão, né? Então, às vezes, a gente tem empresas que não conseguem encerrar. O ideal para a empresa é o seguinte: ela começa no dia 1º do mês, começa todos os processos, vendas, compras, investimento, né? Pagamento de funcionário e tudo mais. Então, ela começa no dia 1º e encerra no dia 30. O ideal é que todas as informações estejam dentro do sistema de contabilidade, encerrado no dia 30, para que no dia 1º os gestores da empresa, diretores, já recebam os relatórios apontando como foi o resultado daquele mês, né? Agora, acontece que muitas empresas não conseguem encerrar um mês no dia 30. Falta entrar notas fiscais no sistema, falta casar informações de estoque e tudo mais. A empresa vai fechar a contabilidade no dia 5, no dia 10. Se ela fechar a contabilidade do mês anterior no dia 10, já se passaram 10 dias do mês seguinte
e ela acabou não tendo as informações para tomar decisão. Então, o ideal para a empresa é fechar a contabilidade no dia 30, no último dia do mês. Então, quem trabalha próximo, quem nas empresas vê a área de contabilidade, vê que o pessoal fica correndo nos últimos dias do mês para encerrar a entrada de informações para ter essa parte da contabilidade bem apurada, né? Isso significa dizer que a contabilidade ela fornece aos seus usuários dados e informações sobre a situação econômica e financeira da empresa, né? Então, tudo que a empresa faz está lá na contabilidade, e deveria estar, né? Então, É isso aí, na prática mesmo. Na prática, não existe. Vou falar para você, viu? né? Só na CVM, no Banco Central que você vê isso, mas abaixou dessas partes de organizações, na prática mesmo. Nossa. O que acontece, né? E aí a Tem gente vai ver. contador, hein, professor? É? E tem contador nessas empresas, hein? Tem, Nem então. sei o que eles fazem. Mas a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Que existe uma obrigação da empresa e ela pode ser multada se ela não tiver as informações corretas, né? Então, as empresas podem não tá correta, mas que existe todo um trabalho que pode aplicar multa, né? É que, infelizmente, a gente tem no nosso país muito quebra-galho, né? Então, às vezes as empresas ficam devendo e tem pessoas corruptas, né? Que aí porque sempre vão ter as pessoas que fiscalizam e tudo mais, então, e tem todo esse lado, né? Mas o lado correto, né, é você fazer a coisa como se deve, né? Mas eu te digo, mais cedo, Isso mesmo. E mais cedo ou mais tarde a coisa aparece, né? Hoje Parece. É? Aparece. Parece que eu fui até mandado embora de uma. Né? Porque a coisa. Hoje o governo, né? Ele está cada vez mais amarrando as informações, né? Por exemplo, esse negócio da nota fiscal paulista, né? Então, a gente acha que é um negócio bonitinho para o pessoal devolver um dinheiro para a gente, não sei o quê. Mas, na verdade, cada vez que você pede uma nota fiscal paulista, né, isso vai para os computadores da empresa, vai para os computadores do governo, né? A empresa, o que ela tem que fazer da parte dela? Quando chegar o momento dela apresentar os dados da contabilidade, os dados da contabilidade têm que casar com essas notas que ela emitiu, né? Então, se ela na hora de fazer os relatórios contábeis para mandar para o governo, mandar um valor menor, é direto que o governo vai comparar, porque o que controla isso? É o CNPJ, ou o CNPJ da empresa, né? Então, cada vez que a gente pega lá Por isso que é interessante, mesmo que a gente não vai fazer nada com a nota fiscal paulista, é pedir a empresa. A gente do nosso lado tem que pagar imposto de tudo, né? Então, eles não cumprem, né? Mesmo que seja R$1, pede nota fiscal paulista. A empresa tem que pagar imposto daquilo. A gente paga imposto de tudo. A gente não trabalha, a empresa não desconta imposto de renda da gente. Então, esse é um ponto interessante 2 anos e 6 meses de cadeia. Então, esse é um ponto importante para a gente. Então, o governo criou
computadores gigantes, né? Que eles fazem isso, eles fazem o casamento daquilo que você vende, né? E aquilo que você compra também, porque o que você compra, quem te vendeu também emitiu uma nota fiscal que também vai para o governo. Então, todas as informações são casadas, né? Tudo isso para que é? Para que a empresa pague impostos, né? Então, isso quando não te entrega cupom fiscal, né, professor? Vamos ser realistas na realidade. Cupom fiscal não tem nada a ver com a nota fiscal. Então né? Então, mas esse é o ponto da gente exigir, né? Então, agora, o problema todo é esse, é o lado de burlar, né? Como curiosidade, depois, vocês devem ter visto o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, né? Sobre a parte a bolha da parte de construção, de financiamento de casas, né? Isso. Então, muitas empresas, o que elas faziam nos Estados Unidos? Elas burlavam a parte da contabilidade delas para poder mostrar que eram rentáveis e, com isso, conseguiam financiamentos e tudo mais. Só que depois começou a ter um monte de problema de não pagar os financiamentos, que os financiamentos de casas nos Estados Unidos são a perder de vista, pouco juro, então compensa fazer financiamento, né? Aí, a partir daí, começou muita gente não pagar, e aí o lado bancário que financiava os imóveis, né, quase foi para falência. Então, nos Estados Unidos, eles criaram uma lei chamada SOX, Sarbanes-Oxley, né? Foram senadores que criaram essas leis. Para quê? Para que leis e processos para que seja validada a contabilidade das empresas, né? Para evitar esse lado de obstruir informações, tá? Então, o HSBC entrou aí, professor. Como que é? Lembra do HSBC? Sim. Ele entrou nesse ritmo aí. Então, ele faliu Oi. Ele faliu por isso mesmo. E fale mesmo, porque é aquilo, você empresta dinheiro esperando o retorno, né? É a mesma coisa do nosso FIES, né? O que acontece? É emprestado aluno, dinheiro para o aluno, né? O aluno depois não consegue emprego, não consegue pagar. O que acontece? Acaba, porque a ideia era ótima, né? A ideia é você recebe o dinheiro, você paga quando você se forma, você começa a pagar, começa a financiar outros alunos. Só que tem um rombo danado nisso. Muitos alunos não conseguem pagar. Isso é verdade mesmo, professor. O aluno, quando termina o curso, né, ele está devendo 45, 50 mil. Se ele não arrumar, tudo bem, ele vai pagar um pouco por mês, mas se ele não arruma emprego, como que ele vai pagar? E aí o programa fura tudo. E esse programa do financiamento nos Estados Unidos furou também porque o pessoal começou a não pagar porque não tinha dinheiro, e aí, então, foi feito esse lado dessa lei nos Estados Unidos do SOX, né? Então, isso até é um lado interessante para vocês, que quem pretende trabalhar em empresa multinacional, né? Se vocês olharem um anúncio de uma empresa multinacional, vai aparecer lá conhecimento de SOX, né? Mas o SOX nada mais é do que são procedimentos para garantir a integridade das informações. Então, vale a pena ficar atento, estudar isso, para poder trabalhar numa empresa multinacional. Hoje, todas as empresas multinacionais que são dos Estados Unidos atuam
com essa metodologia do SOX, né? Para quê? Para garantir que não tem nada burlando as informações contábeis, tá? Então, voltando aqui, né? O patrimônio, ele se refere a tudo que a empresa tem, né? Bens e direitos. E tudo aquilo que possua de obrigações. Então, quer dizer, a pessoa tem de um lado os bens e direitos e de outro lado são as obrigações. Se ela comprou alguma coisa, ela tem obrigação de pagar. Se ela tem funcionários, ela tem obrigação de pagar o salário do funcionário. Então, o patrimônio ele é formado por tudo que a empresa tem e tudo que ela possui em dívidas, né? Então, para estruturar o patrimônio de uma empresa, de uma entidade, a regra estabelece que todos os bens e direitos existentes são denominados ativos. Então, tudo que a empresa tem de bens é ativo, né? E todas as obrigações da entidade, por sua vez, são chamadas de passivo. Então, aqui a gente já começa a definir algumas nomenclaturas, né? Ativo é todos os bens e direitos que a empresa tem, e passivo são todas as obrigações que ela tem que pagar, né? Então, percebe-se nesse sentido que a classificação dos elementos patrimoniais deve obedecer à regra de classificação que demonstra a dimensão patrimonial das organizações, tá? Então, ativo e passivo são duas definições que a gente tem. Então, considerando a separação dos elementos patrimoniais em ativo e passivo, a gente tem dois grupos, né? Curto prazo, que são os circulantes, e longo prazo, que são os não circulantes. Então, além do ativo e passivo, a gente também tem o ativo, os bens que a empresa tem a curto prazo, e os bens que a empresa tem a longo prazo. Passivo, aquilo que a empresa tem a curto prazo, tem que pagar a curto prazo, e aquilo que ela tem que pagar a longo prazo dentro do passivo. Então, é uma maneira de organizar os dados do patrimônio a fim de permitir a interpretação. Quer dizer, aí o Anderson já olha lá na empresa, né? Bom, vamos comprar essa empresa, ela tem a longo prazo 50 bilhões de dívida. Será que compensa a gente e a empresa fatura isso para a gente comprar? Ou nós vamos comprar e vamos ficar com o mico na mão, né? Então, esse é o ponto que você começa a ter informações para analisar uma empresa, né? A empresa não tem nenhuma dívida a longo prazo. Então, tudo que ela ganha, ela está sobrevivendo e não tem dívida. Opa, a empresa pode ser interessante, né? Então, a contabilidade classifica como elemento de resultado, ou seja, tudo o que a empresa gera de faturamento e todo o que é gerado em função das atividades que propiciam um positivo e negativo, né? Quer dizer, tudo que você fatura é resultado positivo e tudo que você gasta é um resultado negativo. E para o bem da empresa, o positivo tem que ser sempre maior que o negativo, né? Nesse contexto, os eventos financeiros gerados devem ser registrados na contabilidade, obedecendo aos princípios que regem essa contabilização, de maneira que possa atender aos preceitos da evidencialização, aos quais toda entidade está obrigada a proceder no tocante ao processo de prestação de contas. Então, é isso. O governo exige essa prestação de contas, né? Então, não adianta a empresa burlar, de uma forma ou de outra, vai ser pego, né? Quer dizer, os órgãos do governo vão aumentando o lado do controle, as empresas vão arrumando formas de burlar, e o governo vai colocando formas de controle, e aí não tem jeito. Uma hora ou outra o governo pode pegar. É o que acontece com o imposto de renda, né? Você fala assim, eu fui num dentista lá,
ele não me deu um recibo, mas de qualquer jeito eu tenho o CPF dele lá, eu vou mandar lá R$ 5.000 de dentista, né? Na hora que bate a sua declaração de imposto de renda na Receita, você colocou R$ 5.000 para esse dentista, deixa eu ver se ele declarou. Ele não declarou. Aí o que acontece? Aí vai voltar para você. Cadê o recibo? Ah, não, mas ele não deu. Às vezes você fez um acordo com o dentista, você não pegou o recibo, alguma coisa parecida, né? Então, meu dentista é assim. Quanto vai fazer uma obturação, né? R$ 300. E com recibo? Com recibo é 500. Né? Então, o que você vai fazer? É assim, o meu dentista é assim. Eu fiz a limpeza de dente a semana passada, né? Cláudio, com recibo. Com recibo é 250. E sem recibo? Sem recibo é 150. Então eu vou pegar sem recibo mesmo e não vou declarar, né? Então é assim que funciona. Até aí da cadeia, professor. Dá, né? Eu sei que dá. Dá 1 ano e 6 meses. É para ele, ou não. Não, no caso, ele tem que declarar isso. Se ele não declara, vai 1 ano e 6 meses. Aí, se ele declara, mas não obter o valor concreto, dá 1 ano e 2 meses. Você vê, né? Aí vai variar. Então, se muita gente soubesse disso, assim, de pedir essa nota fiscal, esse recibo, é R$16,80, professor. Mas o negócio é assim. E aí é aquilo, né? A coisa muito, muito fica na linha da amizade, né? Eu trato com esse dentista há mais de 20 anos. Você vai encrespar com ele. Então, isso são as coisas que acontecem. Eu fiz isso porque há 3, 4 anos eu declarei sem ter o recibo. A Receita me pegou, né? Então, aí eu fui falar com ele e falei, mas você não pediu recibo, eu não declarei. Aí ficou nessa, né? Daí, toda vez que eu ia pedir recibo, ele dava um preço diferente, né? Então... Só que aí, futuramente, professor, vai dar problema para ele, tá? E para os herdeiros, esposa, você sabe. Não sei se você sabe disso. Sim, é. Meu pai deu problema, meu pai faleceu, né? A receita dele era 25 mensal, né? Aí, passou de 25, foi para 35. A gente vai, no inventário, a gente vai ter que devolver 17 mil. E sobra para os herdeiros, né? Ele pode fazer isso hoje, que nem faz com você, amigável, mas quando ele for partir, né? Quem vai sofrer é a família. Porque na hora que faz o inventário ou deixa o atestado, alguma coisa escrita, começa todo o processo para saber se ele tem... porque de onde ele ganhou dinheiro, né? Faz sentido mesmo, né? É umas coisinhas assim, parece que é brincadeira, entender, né? Mas dá um problemaço. Tá dando um maior problema com as coisas do meu pai. Vixe. Desculpa atrapalhar a aula. Ninguém só... Não. São comentários interessantes. Aqui, são comentários interessantes. Vamos em frente. Vamos comentando que é bom que dá uma pausa. Aí, os princípios da contabilidade, eles regem a escrituração dos eventos a serem contabilizados pelas entidades, sejam elas públicas ou privadas, constantes na NBC, TG, Estrutura Conceitual, Resolução, a Lei 1374/2011, Estrutura Conceitual publicada no DOU, de 23/9 de 2016, quer dizer, são leis que regem esse lado da escrituração de eventos. Então, tudo que você faz na sua empresa precisa ser escriturado, né? Então, dependendo da empresa, aqui comenta, né? A legislação brasileira, específica na lei 6404 de 1976, ela estabelece um conjunto de regras sobre a prestação de contas das entidades.
em que as demonstrações financeiras obrigatórias ou facultativas, a partir do formato definido pela lei. Depende da natureza jurídica das entidades, né? Quer dizer, você vai abrir uma MEI, uma microempresa, não precisa ter um valor de faturamento da empresa. Mas se você for abrir uma empresa que você vai ter um faturamento maior, você precisa entrar, né, você vai entrar nessa lei, e na lei de prestação de contas você vai ter que fazer todo o apontamento para os órgãos do governo, né? Então, dentre as demonstrações financeiras previstas na legislação, o balanço patrimonial é uma, demonstrativo dos resultados do exercício é outra, são as principais fontes de informação que a contabilidade de custos se baseia nelas para fazer os estudos, né? Então, balanço patrimonial e demonstração de resultado, tá? Então, a contabilidade, ela é a base para a discussão dos assuntos relacionados às finanças. O sucesso no gerenciamento de custos de uma entidade passará pelo nível de conhecimento do gestor. Quer dizer, o gestor de custos, ele precisa ser uma pessoa experiente, né? Foi aquilo que foi apontado lá no nosso caso, lá no início, né? Que possa vir a ter com os aspectos contábeis relacionados à atividades das organizações. Porque a partir da experiência do gestor de custos, ele vai saber fazer todo detalhamento dos custos, né? Então, é nesse contexto que surgiu a contabilidade de custos. Ela nasceu da necessidade das indústrias estabelecerem uma apuração dos seus gastos de operação de maneira diferente ao que se fazia na contabilidade, pois as informações ali contidas não proporcionavam elementos de análise da maneira como ocorria nos processos da linha de produção. Quer dizer, a contabilidade, ela joga todas as informações estão dentro, mas não estão preparadas para uma análise. E a gestão de custos, a contabilidade de custos, faz uma separação que fica mais fácil fazer análise classificada por tipos de despesas ou tipo de custos, e aí consegue-se fazer um melhor relatório para análise, tá? Então, a contabilidade de custo, ela pode ser definida como uma derivação da contabilidade geral ou financeira, cujas informações vão servir às diversas áreas ou aos diversos departamentos de uma organização, com vistas a municiar os gestores para tomar decisão de ordem estratégica ou operacional, tá? Então, o que é concreto, né? O que deve ter para se fazer a contabilidade de custos ao final, né? Então, o que precisa ser feito, né? Em termos objetivos, a contabilidade de custos aborda o dimensionamento dos custos de insumos no processo produtivo, né? Então, o que são os insumos? É tudo aquilo que é utilizado para a produção, né? Então, é matéria-prima, as máquinas, né? Apuração dos custos nas diversas áreas da organização. Então, quer dizer, mesmo que tenha uma área secretarial, né? Tenha uma área administrativa, uma área de limpeza, tudo isso faz parte da organização. E a gestão de custos consegue apurar o custo para cada área, né? Fluxo da operação, como que é a operação, como que a empresa trabalha no lado da operação. Tem frete que traz os produtos, tem como que é comprado o material, né? Então, tudo isso faz parte
da operação da empresa, tá? O suporte nas diretrizes da redução de gastos, quer dizer, a contabilidade de custos vai dar suporte tanto para o gestor da área de custos, como para as áreas. Ele vai dar as informações para as áreas, quer dizer, vai chegar lá num determinado ponto e falar para o gestor de TI, né? Tecnologia da informação, olha, seus custos estão aumentando, né? Vocês estão comprando muitos computadores, vocês estão gastando em rede, o que vocês podem administrar? Olha, vocês gastaram isso num mês, isso no outro, e aí vai dar subsídio para as empresas trabalharem, ou então o pessoal de logística, né? Olha, os custos dos seus fretes estão aumentando. A gente está vendo aqui nos últimos 3 meses um aumento, a cada mês aumentou 10%, né? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo? Vale a pena uma análise? Então, o gestor de custos ele vai dar esse direcionamento, vai dar suporte para que as áreas façam um estudo, né? A elaboração de orçamento, então, quer dizer, a área de contabilidade de custos vai dar informação para as áreas para fazer planejamento para os próximos períodos, né? Então, vai dar dados históricos e a empresa consegue fazer, ou as áreas conseguem fazer um planejamento para outros períodos, né? Então, esses são os pontos que a gestão de custos traz de benefícios para a organização como um todo, tá? Então, esses objetivos se justificam em razão das organizações buscarem maior espaço no mercado, maior vantagem competitiva, foi aquilo que eu comentei no início aí, né? Quer dizer, se a empresa conseguir ter uma administração boa dos custos, ela de produção, por exemplo, ela consegue ter um preço reduzido dos produtos e do produto final, e com isso ela consegue ser mais competitiva do que a concorrência. Ou ainda trazer inovações para quê? Para elaborar novos produtos, né? Então, a partir do momento que você tem um controle, você sabe quanto você gasta de cada parte da sua produção. Vamos supor que você tem um componente que faz parte do seu produto final, que ele é um dos mais caros, né? A gente vai ver mais para frente isso, né? Quando a gente falar de curva ABC, né? Um produto uma matéria-prima que é considerada o A, né, da curva ABC. Então, ele é aquele que é mais caro. De repente, você consegue desenvolver um outro componente que substitua esse seu componente mais caro, que vai baratear o seu produto final. E aí você vai ter uma vantagem competitiva, ele vai funcionar igual funcionava antes, só com um custo menor. Então, as empresas buscam isso, né? Ou inovação nos produtos, né? Trazer, como você tem a parte dos custos, você consegue inovar, ver aquilo que pode ser investido, tá? Então, essas são as razões de você ter o controle de custo. E aí, né, tem o outro lado, né? E a ausência de dados ou informações pode levar a empresa ou os gestores a tomar decisão errada sobre o produto ou sobre a empresa, né? Então, se você não tiver os dados bem apurados, se você não tiver a informação bem apurada, você pode tomar decisão errada, né? Então, aí comprova mais ainda a parte do gestor de custos ser uma pessoa bastante experiente, não pode colocar qualquer pessoa lá, que a pessoa não vai criar os dados
importantes para a empresa. Tá? E aí, muitas vezes, você ter informações erradas te levam para caminhos errados, né? É o que aponta nosso desenhinho aqui, né? Então, é nesse contexto dos gastos operacionais que a contabilidade de custos apresenta uma significativa contribuição no sentido de evidenciar a partir do uso de ferramentas de gestão, da composição de gastos, da relação do fluxo de atividade da empresa e fornecer subsídios para avaliar o desempenho do período. Então, o que é utilizado, né, na contabilidade de custos? Ferramentas de gestão, né? O que pode ser feito através de, pode ser uma planilha, pode ser uma ferramenta, ou um sistema que avalia, um sistema que faz simulação, pode ser uma ferramenta de gestão. A parte da composição dos gastos é aquilo, você tem o seu produto final, mas você pode quebrar ele em partes e ver como são os gastos, né? Como que é o fluxo da atividade da empresa? Será que a empresa está, esse lado da atividade, tendo um processo interessante para a produção? Será que a gente não está gastando muito dinheiro ou perdendo dinheiro com um processo de produção que não está muito bom? De repente, fazer um alinhamento das máquinas que produzem, uma mais próxima da outra, para fazer uma melhoria no fluxo da atividade, né? Ou a empresa trabalha uma área administrativa, né, que trabalha em 2 andares numa empresa. Às vezes a empresa foi lá, alugou um andar no 9º, né, e depois a empresa cresceu, só que não tinha um andar próximo, ou 18º, aí a empresa alugou no 20º andar. Então, essa distância dos andares pode causar um custo de chegar à informação. De repente, será que não compensa mais a gente avaliar, mudar para um outro local, para que o fluxo das atividades da empresa corram mais fácil? Então, tudo isso é pautado na parte da gestão de custos, né? E essas avaliações são sempre feitas, né? Então, e aí sempre dando informação para quê? Para ter o melhor desempenho da empresa, né? Então, ponto de partida passará pelo entendimento no ramo na qual a empresa atua. Por exemplo, se a empresa é uma atividade do ramo industrial, do setor industrial, ou uma atividade no setor de serviços. Então, a primeira coisa que precisa ser feita, o que o gestor de custo faz, é aquilo, é entender qual que é o negócio da empresa. E a partir de qual é o negócio dela, ele vai conseguir alinhar quais são os produtos, ou quais são os processos, ou quais são as matérias-primas que estão ligadas à produção, ou quais são as compras que estão ligadas à produção e quais não estão ligadas à produção. E a partir daí é que se começa a fazer uma análise, né? Então, na contabilidade de custo, a terminologia gastos se refere aos desembolsos necessários para adquirir um bem, um serviço, ou mesmo realizar investimentos. Então, a gente já tem aqui uma nova terminologia. A gente já viu lá em slides anteriores, ativo, passivo, curto prazo, longo prazo, né? E aqui a gente tem uma nova terminologia que é gastos. Então, o que se refere gastos, né? São os desembolsos necessários para adquirir um bem ou serviço, ou mesmo realizar investimentos. Então, é aquilo que está ligado à produção do nosso negócio, tá? Em linhas gerais, toda saída de dinheiro do bolso da empresa se caracteriza como gasto, né? Agora, o custo se caracteriza como um gasto necessário para produzir um produto ou serviço, tá? Então, aqui a gente tem que ter em mente,
Quando a gente estiver falando de gasto, de custo, a gente está falando um gasto para produzir um produto da nossa linha. Então, são gastos que estão envolvidos diretamente na concepção do produto da empresa. Então, sempre que a gente estiver falando de custo, é isso, né? Então, o que é? Matéria-prima no setor de produção. Para produzir o produto, é necessário que haja essa matéria-prima, a qual, portanto, será um custo e é essencial para produzir o produto, né? Para que o produto exista. Então, custo está sempre ligado ao que é necessário para a produção, tá bom? E a gente tem a despesa, né? Ela também sai, é um gasto também, né? Ela também sai do bolso da empresa, só que é um gasto que pode estar atribuído ou não ao processo produtivo, que ela tem um papel secundário no processo produtivo, ou ser um gasto destinado às áreas de apoio, né? Por exemplo, as despesas de material de escritório, elas são características de setores que não estão ligados ao processo produtivo, né? Então, a gente tem os custos que estão ligados ao processo produtivo e a despesa que não está ligada ao processo produtivo. E aqui a gente tem um exemplo de material de escritório, né? Que é uma despesa, né? Os investimentos, eles também são gastos, né? Entretanto, são gastos dessa natureza, são destinados para a estruturação da empresa, como durabilidade maior, não sendo adquiridos com a finalidade de venda no curto prazo. Então, normalmente os investimentos são a longo prazo. É como ocorre com o estoque da empresa. O estoque da empresa é curto prazo, né? Então, os investimentos, o que eles são? Eles são bens ativos que podem ser depreciados, amortizados, ou sofrem baixa em razão do seu uso contínuo, né? Então, quer dizer, você compra uma máquina são bens ativos, ela vai durar bastante tempo, né? Entende-se que uma máquina é para se usar a longo prazo, né? Mas ela vai, pelo seu uso, vai chegar um momento que ela precisa ser substituída, e ela é um investimento, né? Então, você tem a parte de máquinas, a parte mesmo de edifícios, né? Você compra uma área para uma fábrica, você vai, ou num determinado momento ela fica pequena, você vai expandir, você precisa desativar e tudo mais. Então, os investimentos, eles são bens ativos, né? Aqui ele traz para a gente lá no livro uma divisão do que são o que é custo e o que é despesa, né? Então ele traz aqui, acompanhe a seguir alguns gastos típicos industriais. Considerem que a empresa é um pequeno fabricante de calçados, então a gente já sabe que é uma indústria de calçado. O objetivo é classificar os gastos industriais como custo, com a letra C, investimento, com a letra I, e despesa, com a letra D, né? Então, como é uma indústria de calçados, o couro ele é utilizado na produção, e tudo aquilo que é utilizado na produção é custo, então foi classificado com a letra C, né? Material de escritório não está ligado à produção, ele é usado na área de apoio, então o que ele é? Ele é uma despesa, né? As solas fazem parte do sapato, é industrial, então é C, que ela é custo, né? As linhas para costura, você precisa de costurar o sapato lá, então também, como faz parte da produção, também é C, né? Serviços bancários, não, são aqueles partes que você emite boleto, tem que pagar o boleto e tudo mais, pagar o custo do boleto, né? Ou então taxas bancárias que o banco cobra por você utilizar a conta,
ele não está ligado à parte produtiva, ele é um D de despesas, né? Pregos, né? O prego vai precisar no sapato, né? Seria melhor taxinha, né? Se é prego, imagina você colocar um prego, hein, Lohan? Um prego no sapato, um prego de Então, 10 centímetros. Mas tudo bem, né? Eu não sei como que é o sapato, às vezes precisa de um prego, mas que seja pequeno, né? Ele é C de custo, né? Salário da secretária. A secretária é uma área de apoio, né? Então, o salário dela é despesa, não está embutido, no nosso caso, de custo, tá? Máquinas e equipamentos. Então, todas as máquinas, elas são investimento, né? A embalagem faz parte do produto para quê? Para entrega para o cliente. Então, ela é um custo, tá? Deu para entender a diferença de custo e despesa, pessoal? ficou claro, prof? Tá, legal. Ele traz um outro exemplo para a gente, num outro tipo de negócio, né? E aí ele apresenta aqui: acompanha a seguir alguns gastos típicos do setor de serviço. Considerem que a empresa seja um hospital e que os gastos devem ser classificados com C, investimento com I e despesa com D, né? Medicamentos, está ligado ao negócio, é C de custo, né? Material de escritório, a mesma coisa que o anterior, não está envolvido, é despesa de exames laboratoriais, é envolvido com o negócio, então é custo. Procedimento de fisioterapia também é ligado ao hospital, também é custo. Serviço bancário, da mesma forma, é despesa. Consulta médica, está ligado ao serviço, ao negócio, né? É custo. Salário de secretária, da mesma forma, né? É despesa. Máquinas, equipamentos, investimento. Móveis e utensílios são investimentos, que precisa ter móveis também na empresa, né? Ou no hospital, né? Então, essa classificação é mais para fortalecer o lado do conhecimento da gente, né? Então, o gestor de custos, né? A primeira coisa que ele vai fazer é isso que a gente fez aqui. Ele vai marcar o que é custo, o que é despesa e o que é investimento para se fazer a análise, tá? Ô, professor, desculpa Oi. interromper. Não, tudo bem. Um colega estava tentando entrar na aula, eu acho que ele desistiu, rapaz. O senhor não aceitou ele aí, o Lucas. Deixa eu ver aqui. Só agora que eu vi a mensagem dele aqui no grupo. Não apareceu para mim. Ah, não apareceu, né? Não apareceu. Quando aparece, o que eu fico acompanhando com o celular, né? Porque dá um toquinho, né? Aham. E eu acompanho com o celular para ver se tem alguém, para não ficar interrompendo a. Ele tá no grupo de WhatsApp ou não? Tá sim. Ah, não apareceu, infelizmente. Todo o pessoal que apareceu, eu fui recebendo aí, tá? Beleza. Depois a gente tem a aula gravada aí, se for o caso, ele também assiste, né? Obrigado aí por avisar. Nada. Bom, aqui tem um exemplo mais concreto, né? Com valores para a gente ter uma noção aí, né? Aí ele traz esse exemplo, né? Você é proprietário de um centro automotivo especializado em funilaria. Para definir o preço do produto, é preciso saber quais são os custos que estão envolvidos na elaboração do serviço, né? Então, aqui a gente tem a lista de todos os custos, né, de cada tipo de serviço, né? E com a parte dos gastos. Então, a definição do custo do serviço é aquilo que a gente já
já viu, a gente tem custo, despesa e investimento, né? Então, aqui dentro, a gente tem o lado de o que tem itens que são custos, que são despesas, que são investimentos, tá? Então, a gente vai separar todos que são custos, né? E a partir dos custos... Você é bonito. Oi? Alguém está falando alguma coisa, não? Tá. Então, a gente tem aqui os custos, né, ou os valores, e a gente vai entender quais são os custos, e a gente tem possibilidade de atender 35 veículos. Então, a partir da definição do que é custo, a gente vai ter uma ideia de qual é o custo unitário do serviço, tá? Então, vamos ver como é feito, tá? Então, tem aqui, aquela lista que a gente tinha aqui, né? De toda essa lista, ó, material de tintas faz parte da produção ou do custo, né? Funileiro é custo. Salário de administração, não. Material de limpeza, não. Brindes, não. Suprimentos, café não é. Telefone não é. Capô com antenas, paralama, isso aqui são custos, né? Então, a gente daqui separou o que é custo, né? Então, tá. Material de tintas é custo, funileiro 2.700 é custo, capô com antenas 1.100, paralamas 300, isso aqui dá um total de 19.500. Como a gente atende 35 veículos, então a gente chega para um custo unitário de R$ 557,14. Então, esse é o trabalho que o gestor de custos faz. Quanto que fica o valor para si unitário. Então, a partir daqui, ele começa a vai fazendo isso aqui mensalmente, ou por período, né? E acompanhando esse custo unitário. Se, de repente, esse custo unitário começa a subir, né? Aí já dá um sinal de alerta, o pessoal vai começar. Bom, começou a subir. Qual dos itens aqui que subiu, né? O que está acontecendo aqui? Será que as tintas que a gente está comprando subiram muito, estão afetando? Será que a gente não consegue comprar de outro fornecedor? Então, esse é o lado que é feito. Sendo assim, de um jeito bem detalhado, acaba sendo simples olhar. Mas na empresa a coisa fica... são muitas informações, são muitas entradas, muitas saídas, então por isso que se precisa fazer um trabalho detalhado, mas o básico é isso que está sendo apontado aqui, tá? Deu para entender como que é feito o custo unitário para qualquer tipo de serviço, pessoal? Deu para entender sim, professor. Legal. Vamos seguindo, né? Então, esse é o ponto para ficar claro para vocês, né? E aí o gestor de custos faz esse trabalho através de ferramentas e tudo mais, buscando informações da contabilidade, porque como que ele vai buscar esse valor das tintas, né? Ele vai olhar as notas fiscais da área de compras que foram preenchidas ou cadastradas na contabilidade, né? E aí ele vai separar lá, vai pegar, não, tintas, faz parte do meu negócio, né? Funileira, ele vai pegar os dados da área de recursos humanos, que entrou com as informações do salário do funileiro, na contabilidade ele vai separar que faz parte de custos, né? As placas, ou capô com antena que foi comprado, pega as informações de compras, as notas fiscais que estão na contabilidade. Então, esse é o trabalho que o gestor de custos faz. Para quê? Para ter o lado do custo do serviço
e depois quantos são atendidos e para chegar no custo unitário, tá? Bom, agora a gente tem uma parte que a gente vai fazer algumas questões, né? E essas questões, elas estão lá no nosso AVA, né? Na parte pré-aula e na pós-aula, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui, vai discutir em conjunto, né? Vocês vão ter já a resposta correta. Entre hoje e amanhã, vocês entram lá no AVA, preenche a questão, vocês já vão ter ela preenchida, respondida, fica fácil, né? Aproveita e já responde as outras. Então, e aí eu tenho uma forma de olhar quem foi, quem respondeu lá no AVA. E quem respondeu, aí já coloco como atividade do professor, né? Então, a gente tem 1000 pontos para a atividade do professor no primeiro bimestre. Então, para cada aula que a gente for fazendo, a gente vai... Quem entregar hoje, entre hoje e amanhã, quem for lá no AVA e responder, aí depois eu consigo ver quem respondeu hoje e amanhã, ou quem já respondeu também, né? Aí eu já dou 250 pontos de atividade do professor, tá bom? Ficou claro? Sim, professor. Tá bom. Claro. Então tá, então a primeira pergunta, né? A que se refere o conceito de patrimônio na contabilidade? O que é? As dívidas, somente os bens, bens e direitos, os elementos do ativo e passivo, somente os direitos. Bens e direitos. Alguma outra? Entra aí o ativo e o passivo, professor. Ativo e passivo. Todo mundo concorda? Sim. Sim. Beleza. Então, a que se refere o conceito de patrimônio na contabilidade? Aquilo que a gente falou lá no início, né? Ela divide o ativo e o passivo. O ativo são os bens, os ganhos que a empresa tem, e o passivo são as dívidas, são os compromissos, tá? Outra. Os gastos são elementos necessários para funcionamento de uma empresa. Quando bem administrados, pode se tornar um poderoso aspecto de vantagem competitiva para as organizações. Entretanto, a necessidade de classificá-los é um ponto de partida para entender o que ocorre na empresa. Com base no exposto, podemos considerar que os gastos são classificados como: A. Perda, investimento e despesa. Despesa, investimento, desembolso, custo e perda. Custo, investimento, despesa e perda. Custo e reembolso. Desembolso e investimento. Já tá a resposta na pergunta, professor. Tá escrito aqui, ó. Quando bem administrado, pode se tornar um poderoso aspecto de vantagem. A resposta já tá aí, ó. Qual é? A, B, C ou D? Nós Prof, eu falamos acho que agora. é a C. No caso, é a última, professor. É A desembolso e última, investimento. desembolso e investimento, nós falamos agora. O que a gente estava classificando? Lembra as letrinhas? C, I, D, Isso. né? Definindo Então, o que é custo, o que é investimento. que é isso. Então, qual que é a resposta? É a última e a E. Alguém concorda que é a C? E.
né? E dou-lhe uma. No caso é a última, tá, professor? A última D? Tá. Aê. E. Ah, eu também falei E, também acho que é E, pois. Aê? Não? Não. Nós Porque vimos o que... agora. Nós Ah, vimos não, tá agora. certo, tá. É que Mas tá porque não é... trocado. Ah, tá. Entendi. Então é a D. Não. Que nós classificamos aqui, ó? Era C, I e D. Isso. Mas a perda também pode entrar. Mas custo não é gasto, é? Né? Custo, Ah, né? tá. Então é a B, que ele tinha falado talvez a C, por isso que eu falei. É. Entendi. Eu tinha entendido D, né? Não, a gente tinha falado do E mesmo. Ah. Despesa, investimento, desembolso e custo, né? Custo e perda, né? Ah, tá. Tá? Agora eu entendi aqui. Tá? Ah, entendi. Então você já tem a resposta aí, tá? E vamos para a última. Assinale a alternativa que corresponda ao conceito de custo. Gasto necessário para investir nos equipamentos de produção, gastos direcionados apenas para as áreas de apoio da empresa, gastos referente à elaboração do produto da empresa, custo, hein, ó, custo. Gasto referente à concepção de forma direta ao investimento e gastos correlacionados às perdas. D? C. C. Mais alguém na C. C? Eu acho que é a C. A C, né? Então, é a C mesmo, tá? Tá bom? Sim. Sim, professor. Letra C. Então, legal. Pessoal, é aquilo que eu comentei, né? Então, vocês vão no AVA, respondem essas 3 questões e já aproveita e responde as outras. Você já tem as respostas feitas, né? E aí, depois, aí vocês já ganham 250 pontos como atividade do professor e já ganham também as atividades de preencher o AVA, tá? Ok. Então, Ok, professor. de minha parte, deixa eu tirar aqui, ó. De minha parte, a gente conclui hoje, né? E queria aí agradecer aí a participação de vocês, tá? E vamos seguindo para as próximas